Bom dia a todos, professor, colegas de turma. Meu nome é Marcelo de Freitas Medeiros Neto e hoje eu irei apresentar o trabalho sobre reuso hídrico, um olhar complementar, ou seja, do seu início em classificações, termos, o alicerce do reuso hídrico até o reuso hídrico aplicado, como citando o exemplo de Israel. Nessa transparência temos um sumário interativo, onde nela está mostrando em etapas toda a nossa apresentação. Início, a apresentação do autor, ciclo hidrológico, escassez hídrica, alicerce do reuso hídrico, potencial de reuso hídrico, referências em Israel e, por fim, a finalização. Aqui começamos com o ciclo hidrológico natural. O ciclo hidrológico natural tem seu início em todas as partes. Ele não tem um início no oceano, no degelo, não, o ciclo hidrológico natural ele é um sem fim e sem início. Ele é um ciclo que em todo momento acontece a precipitação e a transpiração. Em todo momento acontece superficial e evaporação. Em todo momento está sempre acontecendo os eventos do ciclo hidrológico natural. Agora, o ciclo hidrológico artificial, esse por si só é uma extensão criada pelo homem para atender a disponibilidade hídrica, a demanda hídrica da população. Tem seu início na captação, no manancial, é encaminhada por adutoras até a estação de tratamento de água, a ETA. Nela é procedimento de desinfecção, coagulação, flotação, todos os procedimentos para fazer com que o parâmetro da água se torne potável para consumo humano. E aí é encaminhado para reservatórios e assim para a rede de distribuição. Na rede de distribuição, é utilizada, ela é consumida e ela é lançada de novo no meio através da rede coletora de esgoto. Após o consumo, ela é encaminhada para a rede coletora de esgoto e de lá é encaminhada por gravidade até uma ET, onde depois da ET é submetida a padrões, a procedimentos que viabilizem o seu lançamento no corpo hídrico, a fim de recarga, de diluição. E assim é o ciclo artificial da água. Disponibilidade hídrica, na verdade, é um termo utilizado para água no sistema planeta Terra. Temos 97,5% da água salgada, águas salinas, e temos 2,5% da água doce. E 0,4% desses 2,5% do total, 0,4% de lagos, rios, ou seja, superficiais, mananciais superficiais, água subterrânea, os aquíferos, 30,9%, e na neve e gelo, 68,7%. A escassez hídrica ela é proveniente do crescimento populacional, ou seja, quanto mais pessoas eu tenho, maior a demanda. A utilização desenfreada do recurso, ou seja, quanto mais pessoas eu tenho, mais atividade eu preciso realizar. E se eu não me preocupar com uma utilização consciente, pode vir a faltar, como estabelecido nas conferências da ONU, onde a água é um recurso finito, ou seja, pode vir a faltar, se não já está faltando. Distribuição hídrica. Esse tópico está relacionado à disponibilidade hídrica climática da região, onde no semiárido chove 200 a 500 milímetros por ano, e no norte, barra Amazônia, chove de 2.000 milímetros por ano. A lei das águas, ela é uma lei estabelecida para evitar a escassez hídrica. Então, os seus fundamentos baseiam-se em evitar um colapso do sistema e, assim, proporcionar, ou seja, como é que eu evito o colapso do sistema? Usos múltiplos, proteger, em caso de calamidades, orientar os focos. E é nesse sentido que a Lei das Águas ela atribui funções, fundamentos e objetivos, onde os objetivos são assegurar para a futura e atual geração recurso hídrico, ou seja, desenvolvimento sustentável, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, ou seja, o reuso hídrico. Como já dito, o reuso hídrico ele não é um termo normalizado, mas em várias normas, em várias leis, já se vê o termo reuso hídrico. Então, mesmo que ele não seja normalizado, ele já tem arcabouço jurídico para ser aplicado. Aqui temos a classificação. Classificação dos efluentes. Eu sigo para falar
a NBR 9800, que fala de efluente líquido industrial e esgoto doméstico, a resolução número 357, que fala das características dos padrões de potabilidade para o uso e consumo humano, e volto para a resolução CONAMA número 54 de 2005, que ela também define águas residuárias, efluentes, reuso. Agora, olhando para a resolução CONAMA 357, temos as classificações quanto ao uso, ou seja, classes, né? E a especial é a classe mais nobre, sendo ela para o abastecimento humano apenas uma desinfecção. E assim, quanto maior a classe do especial até o 4, maior vai ser o gasto necessário para tratamento da água. Toda água ela é sim viável para abastecimento humano, mas nem toda água vai ter um custo acessível para a implementação, certo? Agora tem águas, né? Tem uma qualidade de água que não exige tanto padrão de potabilidade, como a navegação, a harmonia paisagística e a lavagem. Essas são padrões de potabilidade que não exigem tanto de padrão de potabilidade. Ou seja, elas são, os usos dessas formas são mais acessíveis ao reuso, são mais fáceis para o reuso. A logística é menos trabalhosa, bem dizer. E aqui vem a classificação do reuso. E eu vou citar de novo a resolução número 54.2005, porque foi ela que eu utilizei para fazer o fundamento, a referência bibliográfica para esse artigo, essa apresentação. Ela define reuso para fins urbanos, ou seja, água para irrigação paisagística, lavagem, logradouros, veículos, desobstrução de tubulações para a construção civil, reuso para fins agrícolas e florestais, ou seja, água para a produção agrícola e cultivo de florestas plantadas, reuso para fins ambientais, ou seja, projetos de recuperação do meio ambiente, reuso para fins industriais, ou seja, o reuso atrelado a processos de produtividade, como operações industriais, refrigeramento, reuso na aquicultura, utilização para a criação de animais ou cultivo de vegetais aquáticos. Vale salientar que na própria resolução já diz, as modalidades de reuso não são mutuamente excludentes, podendo mais de uma delas ser empregadas simultaneamente em uma mesma área. Ou seja, é exatamente como a lei das águas disse, você tem que ter fontes diferentes e usos diferentes, para assim não sobrecarregar o sistema e assim evitar a escassez hídrica. Na verdade, a brincadeira do negócio é você reter a água no seu ciclo produtivo. Você que eu diga, você como consumidor doméstico, né? Você emite efluente doméstico, você faz de tudo para evitar o lançamento da água que você utilizou na rede coletora. Ou seja, você lavou a água no tanque, você capta a água do tanque e utiliza para lavagem de calçados, lavagem lá da sua calçada. E aqui os tipos de reuso, as formas de reuso. Temos as mais comuns, os esgotos domésticos e os esgotos industriais. O foco desse trabalho será o esgoto que será encaminhado para oriundo da agricultura, né? O esgoto que a agricultura produz e o seu respectivo reuso, sendo ele a dessinetação de animais, a irrigação de pomares e vinhas, a forragens e fibras de culturas com sementes, a irrigação, culturas ingeridas após processamento e culturas ingeridas cruas, que vemos esse caso mais aplicado a Israel. Mas para falarmos de reuso, é necessário falarmos de armazenamento, porque o reuso hídrico ele será de forma intermitente, ele será pausada. Né? Você não vai consumir a todo momento e reutilizar a todo momento. Então você tem que ter um lugar para reservar. E é importante nesse sistema você ter tubulações devidamente sinalizadas e reservatórios distintos para cada função, certo? Para assim não acontecer a mesclagem, a infiltração, a mistura e assim contaminar a água da rede, que é água com parâmetros para consumo humano. Israel. Agora que falamos de classificação, jurisdição, termos básicos, vamos falar de Israel. Mark Twain, em 1867, visitou Israel e definiu Israel como um país desolado cujo solo é rico o suficiente,
mas é entregue inteiramente às ervas daninhas. Um silêncio, extensão lúgubre. Quase não havia árvore ou um arbusto. Ela assenta-se em pano de sacos e cinzas, desolada e melancólica. Essa é a descrição de Mark Twain para Israel. Mas a verdade é que Israel é um país, uma extensão territorial de 20 mil quilômetros quadrados. Comparado ao Brasil, é pequeno, é uma extensão pequena, mas já é gigantesca no tema reuso hídrico, né? Ela é constituída por clima seco e semiárido. Vai muito ao que eu disse do ciclo hidrológico natural. Ou seja, em Israel tem 200 milímetros, 200 a 500 milímetros anuais de chuva. Muito parecido ao clima semiárido nordestino. E mostra, na verdade, dados de que ele passa até 9 meses sem chuva nenhuma. Como que um país, uma extensão territorial tão desprovida de recursos, consegue atender 9 milhões de habitantes? Como? E aí vamos explicar como nesse artigo, nesse trabalho. Israel e sua metodologia. Israel lida com a escassez hídrica da seguinte forma. Ele tem uma lei d'água específica para efluentes. Ele tem uma reestruturação das autoridades que lidam com o setor hidrológico. Eles têm prioridades governamentais, incentivos fiscais para aqueles que usam, que incorporam o reuso hídrico à sua produtividade. Eu digo isso porque a compra de água, a água potável, ela é um nível gigantesco e a compra de água de reuso já é um nível bem mais acessível. Mas ambos estão com penalidades a desperdício e a consumo excessivo, é claro. Eles também focam na capacitação de fazendeiros e apoio de fundos para esses protetores. Ou seja, eles apoiam os fazendeiros com recursos financeiros e capacitam, né, para eles atribuírem a reutilização de efluentes. Também atribui obrigações municipais, ou seja, cada região tem suas metas, suas obrigações e precisa ter em dia com o país, com o Estado, né? E a licença para irrigação. A transferência da água do norte de Israel para o sul, que é basicamente desértico, fez com que aumentasse 30% da agricultura na região desértica. A resolução abordada está não só na estruturação institucional, como visto acima, mas sim também na externa, como por exemplo, represar água, assentar canais, tratar esgoto e investir em usinas dessalinizadoras. A forma como o Brasil irriga a sua agricultura, ela é uma forma desnecessária. Ela ocasiona muito desperdício. Israel, como tem pouca disponibilidade hídrica, ele começou a, abre aspas, enxugar o seu processo de produtividade, certo? E um deles fez com que Israel, que em 1957, tinha 10 litros diário para habitante, passou a ser Israel, a líder em produção de leite, Israel, a líder em exportação para a Europa, de agricultura, na verdade, né? Vocês sabiam que uma vaca consome 110 litros d'água, em torno de 110 litros d'água por dia? Como que uma região, até indagação na verdade, como que uma região onde tem clima desértico consegue ser líder em inovação, líder em sistema agropecuário? É o que eu disse. Voltando ao slide anterior, aqueles procedimentos foram que fizeram Israel ter a sua evolução tão grande. É a metodologia aplicada a uma realidade de escassez hídrica. Também vale salientar que Israel não se atentou só a isso, mas também desenvolveu métodos como a caça de ratos por corujas, né? A empresa B.O.B., que trata pragas com mais pragas, só que essas são mais fáceis de disseminar. Ou seja, eles colocam
moscas inférteis no sistema para poderem fazer um descarregamento dos indivíduos. E aqui vamos ao reuso hídrico na agricultura. Ou seja, usando o efluente podemos reduzir a quantidade de fertilizante e também o potencial de contaminação de fontes naturais. Ou seja, quanto menos químico usamos na água, menor a chance de infiltração e menor a chance de contaminação, certo? Em média, 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel e 45% da água é utilizada na agricultura. Tem origem no reuso. Isso se dá devido ao incentivo do mercado, como já dito naquele slide sobre a metodologia de Israel. Então, quão importante o reuso hídrico também é evitar o desperdício de água na irrigação agrícola, por intermédio de tecnologias não ultrapassadas, pois essas favorecem as perdas de até 60% da água por evaporação. Como, por exemplo, inundação ou sulcos rasos, pivô central e aspersão, que são tecnologias utilizadas no Brasil. Já em Israel, eles utilizam o gotejamento, né? Grande parte da sua produção é por gotejamento. E aqui encerramos o trabalho com uma frase de Mileto, Tales de Mileto. A água é o princípio de todas as coisas. Ou seja, a vida surgiu da água e assim, na sua ausência, a vida pode sumir. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, professor Catoni, por me dar essa oportunidade de apresentar para os meus colegas de turma. Obrigado a todos aqueles que assistiram.